Vivemos grande parte da vida acreditando que somos livres, quando, na verdade, seguimos roteiros invisíveis escritos muito antes de termos consciência de nós mesmos. Desde a infância, fomos bombardeados com frases, dogmas e repetições que moldaram a maneira como pensamos. Você não é bom o bastante. Dinheiro é difícil de ganhar. Não se pode confiar nas pessoas. A vida é assim mesmo. Nada vai mudar. Essas crenças, muitas vezes transmitidas pela família, escola, religião e pela própria sociedade, foram absorvidas sem questionamento. Tornaram-se parte da nossa identidade, como se fossem verdades absolutas. A armadilha é que essas crenças limitantes não se apresentam como opiniões. Elas funcionam como comandos internos que definem nossos limites sem que percebamos. São como softwares instalados no fundo da mente, programando nossas escolhas, sabotando nossos sonhos e determinando até onde acreditamos ser capazes de chegar. Por isso, uma pessoa pode ter talento, inteligência e desejo de mudar, mas se carrega dentro de si a crença de que o primeiro passo para desprogramar essas crenças é a lucidez brutal. É perceber que aquilo que você chama de eu pode não ser realmente você. Muitas vezes, é apenas um eco das vozes que te formaram. O medo de errar talvez não seja seu, mas da sua mãe, que repetia que segurança é mais importante do que ousadia. A sensação de não ser capaz talvez seja fruto de professores ou colegas que ridicularizaram seus erros. A obsessão pelo sucesso pode ter sido herdada de um pai que só enxergava valor em resultados. O problema não é apenas carregar essas crenças. O problema maior é confundi-las com a sua identidade. Quando você diz eu sou inseguro, talvez não esteja descrevendo quem realmente é, mas apenas um programa mental repetido por anos. Essa confusão cria uma prisão invisível. Você acredita que vive por escolha, quando na realidade está apenas obedecendo a padrões herdados. Mas atenção, desprogramar não significa simplesmente adotar frases positivas e se convencer de que tudo é possível. Isso seria apenas trocar uma prisão por outra, apenas com paredes mais coloridas. Libertar-se exige coragem para olhar para dentro e separar o que é realmente seu daquilo que foi implantado em você. Exige suportar o desconforto de não ter mais verdades prontas e começar a construir, tijolo por tijolo, uma consciência própria. Essa desconstrução é dolorosa porque mexe com a base do que acreditamos ser, mas é também o único caminho para recuperar a autenticidade. Você não pode escolher sua vida enquanto estiver vivendo sob os comandos invisíveis de crenças limitantes. A verdadeira liberdade mental começa no instante em que você reconhece: isso que penso sobre mim não é meu, foi colocado aqui, eu não preciso carregar isso para sempre. Depois de reconhecer as crenças limitantes, vem a parte mais difícil: reprogramar a mente sem cair em ilusões baratas. A indústria da autoajuda está cheia de soluções mágicas que prometem mudar sua vida com frases prontas e repetições positivas. O problema é que, na maioria das vezes, essas promessas criam apenas mais frustração. Você se convence de que basta acreditar para conquistar tudo, e quando a realidade não acompanha essa euforia, a queda é ainda mais dolorosa. Reprogramar não é se enganar. É aprender a criar uma nova realidade baseada na verdade, não em fantasias. E aqui entra o primeiro princípio: não existe mente vazia. Se você apenas tentar apagar crenças antigas sem substituí-las por novas escolhas conscientes, o vazio será preenchido novamente pelos mesmos padrões. O cérebro busca consistência. Por isso, é necessário oferecer a ele novas referências, novos pensamentos e novos hábitos que sustentem uma visão diferente de si mesmo. Esse processo exige prática diária. Não é uma virada de chave instantânea, mas um treino constante de atenção. Toda vez que surgir a crença automática de que você não pode, o exercício é parar, observar e perguntar: essa voz é realmente minha? Isso corresponde à realidade ou é apenas um condicionamento antigo? Essa pergunta simples, repetida inúmeras vezes, começa a abrir brechas no sistema mental. Esse processo exige prática diária. Não é uma virada de chave instantânea, mas um treino constante de atenção. Toda vez que surgir a crença automática de que você não pode, o exercício é parar, observar e perguntar: essa voz é realmente minha? Isso corresponde à realidade ou é apenas um condicionamento antigo? Essa pergunta simples, repetida inúmeras vezes, começa a abrir brechas no sistema mental.
A partir daí, é hora de construir novas escolhas. Mas atenção, essas novas crenças não devem ser ilusórias. Se antes você acreditava que nunca vai conseguir nada e agora passa a repetir "eu posso tudo", você apenas trocou um extremo pelo outro. O real poder está no equilíbrio. A nova crença deve estar enraizada na verdade da sua experiência. Por exemplo, eu posso aprender com meus erros. Eu não sou definido pelo meu passado. Eu sou capaz de construir algo diferente mesmo que leve tempo. São afirmações realistas, não mágicas, que abrem espaço para transformação concreta. Com o tempo, essa prática cria novas conexões neurais, que vão se fortalecendo a cada repetição consciente. O cérebro se molda pela experiência, ou seja, você literalmente começa a se tornar outra pessoa, não porque acreditou em ilusões, mas porque praticou de forma lúcida novas formas de pensar e agir. E o mais importante, a reprogramação só funciona se estiver alinhada com o que é essencial para você. Não adianta substituir crenças limitantes herdadas pela sociedade por outras que também não refletem sua verdade. O que liberta é descobrir quais ideias realmente fazem sentido na sua vida e sustentá-las com disciplina. No fim, criar uma nova realidade não é criar uma fantasia otimista. É aprender a viver sem máscaras, sem filtros herdados, sem depender da validação externa. É conquistar a liberdade de pensar com a própria cabeça, de sentir com o próprio coração e de construir uma vida que seja sua de verdade. E essa é a transformação mais radical que alguém pode alcançar. Viver sem ilusões, mas com autenticidade. Muitas vezes, acreditamos que a mudança virá quando estivermos motivados ou inspirados, mas a realidade é que as maiores transformações acontecem quando somos forçados a encarar a dor e o desconforto. As crenças limitantes só se revelam de verdade quando começam a nos sufocar, quando a vida nos empurra para situações em que não dá mais para ignorar a prisão mental em que vivemos. A dor, nesse sentido, é uma aliada. Ela mostra com clareza brutal onde estamos presos. Quando você percebe que não consegue avançar, que repete padrões de fracasso, que sempre encontra os mesmos obstáculos, tudo isso é sinal de que existe uma programação oculta te guiando. O sofrimento, então, não é apenas algo a ser evitado, é um espelho que revela a estrutura da sua mente. O problema é que muitas pessoas, diante da dor, buscam anestesia em vez de transformação. Procuram distrações, consumos, promessas fáceis, frases prontas. Tentam silenciar o grito da consciência com entretenimento, excesso de trabalho ou até espiritualidade superficial. Mas nada disso resolve. Pelo contrário, apenas adia o inevitável confronto. Desprogramar crenças exige coragem para suportar esse desconforto sem fugir. É sentar-se frente a frente com os próprios medos e limitações e perguntar o que isso está tentando me mostrar. É reconhecer que por trás de cada crença limitante existe uma tentativa, mesmo distorcida, de nos proteger. O medo de arriscar, por exemplo, nasce da necessidade de segurança. A autossabotagem muitas vezes vem do receio de perder a aprovação dos outros. Olhar para essas raízes com honestidade é o que permite desfazer os nós. E aqui está uma verdade incômoda: a mudança real não vem com motivação, mas com disciplina. Motivação é passageira, depende do humor das circunstâncias. A disciplina, ao contrário, se sustenta mesmo quando tudo em você grita para desistir. É na disciplina que a reprogramação se consolida, porque cada pequeno ato repetido no desconforto vai enfraquecendo as velhas crenças e fortalecendo as novas. Portanto, a dor não é inimiga, ela é a prova de que algo precisa ser revisto. E o confronto não é castigo, mas oportunidade de reconstrução. Se você conseguir parar de fugir da dor e começar a escutá-la, vai perceber que ela não está tentando te destruir, mas te empurrar para um nível mais autêntico de vida. No fim, a transformação verdadeira não é um processo leve ou mágico, é uma travessia. E como toda travessia, exige enfrentar tempestades, suportar ventos contrários e caminhar mesmo quando os pés estão feridos. Mas é justamente essa jornada que forja uma nova realidade, sólida, sem ilusões. Chegamos ao ponto central. O objetivo de desprogramar crenças limitantes não é criar um mundo perfeito, nem viver em constante euforia, mas sim conquistar a liberdade de pensar e viver sem ilusões.
Isso significa abandonar tanto as narrativas negativas herdadas quanto as falsas promessas de positividade que só encobrem a realidade. Viver sem ilusões é compreender que a vida continuará trazendo desafios, dores e incertezas. A diferença é que, ao reconstruir sua mente de forma consciente, você não será mais refém das histórias impostas. Você poderá escolher como interpretar e responder a cada situação. Essa é a verdadeira liberdade, não depender de circunstâncias externas para se sentir inteiro, mas viver enraizado na sua própria verdade. Criar uma nova realidade, portanto, não é negar o que existe, mas transformar a forma como você se relaciona com a existência. É perceber que fracassos não definem quem você é, que o passado não aprisiona seu futuro, que os limites podem ser superados passo a passo. É viver de acordo com valores escolhidos, não herdados. É trocar a necessidade de aprovação pela coragem de ser autêntico. Isso não significa viver sem medo, mas viver apesar do medo. Não significa não sentir dor, mas não se deixar paralisar por ela. Não significa ter tudo sob controle, mas aprender a caminhar mesmo na incerteza. Essa é a diferença entre quem vive preso a crenças limitantes e quem vive na própria verdade. No fundo, a maior libertação não é acreditar que tudo é possível, mas aceitar que o que é possível já é suficiente para construir uma vida significativa. E quando você para de gastar energia tentando atender expectativas externas, sobra espaço para direcionar sua força para aquilo que realmente importa. Você não precisa mais ser escravo das vozes que ecoam dentro da sua mente. Não precisa viver de frases prontas, nem de narrativas impostas. Pode escolher conscientemente o que acreditar, o que valorizar, o que construir. E essa escolha é, em si, o início de uma nova realidade. No fim das contas, a verdadeira transformação não está em se tornar alguém diferente, mas em remover tudo aquilo que nunca foi você. Porque quando as ilusões caem, o que sobra é o essencial, a sua verdade nua e crua. E é nessa verdade que a vida encontra finalmente sua força.